Imagine a cena. Você acaba de conquistar um marco na carreira, o coração pulsando de orgulho, a cabeça cheia de imagens da recepção triunfal que merece. Sorrisos calorosos, abraços apertados, aquele brilho nos olhos dos pais que diz: é isso, você chegou lá. Foi exatamente assim que Samantha Price, aos 22 anos, voltou para casa após seu primeiro grande sucesso profissional em Albuquerque. Mas o que a esperava não era uma festa, e sim um golpe cruel disfarçado de lição de vida. Seus pertences amontoados em sacos de lixo preto, jogados sem cerimônia no portão da frente. O pai Richard, de pé como um juiz implacável, os olhos gelados e a voz afiada como uma lâmina. Você já tem idade para bancar sua própria vida. Chegou a hora de sair de casa. Ao lado dele, o irmão mais velho, James, cruzava os braços com uma expressão de aprovação ensaiada, como se aquele momento fosse o desfecho de um roteiro escrito há anos. O coração de Samantha disparou, mas ela não deixou transparecer. Sorriu, não de alegria, mas de desafio mudo. Eles haviam planejado aquilo, esperando o momento certo para apagar sua presença daquela casa. Sem uma palavra, pegou sua bolsa, entrou no carro e partiu, levando consigo apenas o eco das vozes que tentavam defini-la. 3 meses depois, o celular vibrou insistentemente, 44 chamadas perdidas e uma mensagem desesperada da mãe. Onde você está? O que teria mudado? Por que de repente ela se tornará necessária? Se você estivesse no lugar de Samantha, voltaria atrás ou seguiria em frente, sem olhar para trás? A história dela começa em Sherman Hill, um bairro de Des Moines onde cada cômodo da casa dos Price ecoava expectativas impossíveis de atender. Richard, o pai, dono de uma pequena firma de contabilidade, tinha um gênio tão cortante quanto suas planilhas. Linda, a mãe, trabalhava meio período em uma biblioteca, por trás de sua aparência serena escondia-se uma língua afiada. E então havia James, o filho primogênito 6 anos mais velho que Samantha, o orgulho vivo da família. Aos 28, ele era engenheiro de software, dono de um apartamento no centro e noivo de uma mulher igualmente bem-sucedida. Seu nome era pronunciado como uma oração em cada jantar familiar, enquanto Samantha era apenas a sombra que nunca conseguiu se encaixar no molde deles. Ela escolheu um emprego em uma startup no East Village em vez de uma vaga corporativa tradicional, e com isso se tornou a decepção da família, a rebelde que ousou desviar do caminho traçado. James está liderando projetos agora, dizia o pai aos domingos, enquanto fatiava o assado, lançando olhares de reprovação na direção dela. Por que você não mira mais alto? A mãe completava com uma doçura envenenada. Seu irmão já está estabelecido, com uma carreira de verdade. Samantha apertava o garfo, forçando um aceno de cabeça enquanto o estômago se revirava. Seu trabalho na startup não era glamouroso, noites intermináveis depurando códigos de um aplicativo ainda engatinhando, mas era uma aposta na qual acreditava. Formada em ciência da computação por Drake University, seus empréstimos estudantis eram vistos como um fracasso, não como uma realidade. James, é claro, tinha bolsa integral. Seu caminho era pavimentado com elogios. Você precisa se esforçar mais, disparou o pai certa vez, apontando o garfo na direção dela. Samantha queria argumentar que suas 50 horas semanais eram prova de dedicação, mas os olhos dele só enxergavam James. Morar com os pais era sua única opção após a faculdade. Os aluguéis em Des Moines eram impiedosos, e seu salário de iniciante mal cobria as contas e os $30 mil de dívida. Ela pagava $300 por mês, mantinha a geladeira cheia, passava os fins de semana cortando a grama ou levando a mãe ao clube do livro quando o carro dela falhava. Nada disso importava. Para eles ela era a filha que sugava sua generosidade, não a que mantinha a casa funcionando. Estiu rir? Ainda aqui? Provocou James certa noite com um sorrisinho ao pegar uma cerveja na geladeira. Ele raramente aparecia, mas quando fazia, os pais se iluminavam, pendurados em cada palavra sobre seus feitos profissionais ou os jantares perfeitos de sua noiva. As atualizações de Samantha, um bug resolvido, uma nova funcionalidade apresentada, eram recebidas com olhares vazios ou um rápido desvio de assunto. O controle do pai ia além das palavras. Ele tinha opiniões sobre suas amizades, suas roupas, até os horários que cumpria. Você está perdendo tempo com essa galera de startup, rosnavava, enquanto rolava o celular sem sequer erguer os olhos do prato que ela havia preparado. A mãe não ficava atrás, mensagens às 22h30 perguntando com quem estava, como se aos 22 anos ainda precisasse de permissão para viver. Os amigos de Samantha alugavam lofts, namoravam sem horários, construíam vidas livres de julgamentos.
Ela os invejava, presas a uma família que media seu valor pelo currículo de James. Você precisa levar a vida a sério, disse a mãe certa vez, entregando-lhe uma pilha de louça para lavar. Samantha queria gritar que passava noites codando, economizando cada centavo. Mas as expectativas deles eram um muro intransponível. James não era apenas o favorito, era o futuro deles. Conversas intermináveis sobre seus planos para um aplicativo revolucionário, termos como capital de risco jogados ao vento enquanto o pai batia em suas costas. Esse é meu garoto. As ideias de Samantha, melhorias para o app da startup, estratégias para engajar usuários, nem sequer mereciam uma segunda olhada. Uma vez ouviu os pais cochichando na sala, falando sobre investimentos para o futuro de James. É uma grande oportunidade, linda, disse o pai, com um tom de urgência. Vamos dar um jeito. A descrição a incomodava. Por que tanto segredo? Porque suas perguntas sobre as finanças da família eram respondidas com um seco, não é da sua conta. As comparações constantes foram esculpindo sua autoestima. James era o astro do ensino médio, capitão do time de debates, orador da turma, o filho que nunca errava. Samantha era a menina que codava pelo prazer do desafio, não pelo status, e suas notas B eram vistas como falhas. Quando escolheu Drake em vez de uma universidade de prestígio, a mãe suspirou, seu irmão mirou mais alto. Quando aceitou o emprego na startup, o pai balançou a cabeça. Você está jogando fora a estabilidade. Cada passo seu era julgado pelo padrão de James, e ela sempre saía perdendo. Tentou conquistar a aprovação deles. Consertava a internet da casa, pagava o aluguel em dia, mas era como gritar no vazio. O amor deles tinha condições, e ela estava reprovando no teste. As piores noites eram quando James aparecia. A casa se transformava em um altar para suas conquistas. A mãe colocava a louça mais fina na mesa, o pai abria uma garrafa de vinho, e os dois ouviam, extasiados, enquanto ele falava de seus projetos ou da promoção da noiva. Samantha ficava ali, empurrando a comida no prato, sabendo que sua vez de falar nunca chegaria. Samantha ainda está naquela startup, comentou a mãe certa vez com um tom de pena. James riu, ainda correndo atrás de sonhos, é? Ela queria contar sobre a funcionalidade que havia criado, a que os usuários adoraram. Mas a conversa já tinha seguido adiante, de volta para James. Seu quarto, com o piso rangendo e as cortinas desbotadas, era seu único refúgio em uma casa que mais parecia um campo de batalha. Ali, ela se mantinha à tona, malabarizando parcelas de empréstimos que devoravam metade de seu salário. O trabalho na startup era exaustivo, noites em claro corrigindo falhas, correndo contra o tempo para superar concorrentes maiores. Amava aquele caos, a emoção de transformar linhas de código em algo que as pessoas precisavam. Na semana anterior, havia resolvido um crash que salvou uma demonstração importante, ganhando um elogio raro do chefe. Você é nossa salvação, Samantha, disse ele, com um sorriso que por um instante fez tudo valer a pena. Ela levou aquela sensação para casa, esperando só dessa vez que a família notasse. Em vez disso, encontrou silêncio. Ou pior ainda, os revirados de olhos do pai, os encolheres de ombros da mãe, as mensagens sarcásticas de James. O dinheiro era um nó permanente no meu estômago. As parcelas do financiamento estudantil sugavam $300 por mês e qualquer imprevisto, uma tela de celular rachada, um par de sapatos de trabalho novos, me obrigava a pular refeições fora ou a cortar gastos até doer. Passava noites inteiras no escritório, calculando centavos, rezando para que o carro não quebrasse no meio do caminho. Até que uma noite engoli o orgulho e perguntei à mãe se poderia me emprestar $50 para uma licença de software essencial. Você deveria ter se planejado melhor, ela respondeu, virando a página da revista sem sequer levantar os olhos. O James nunca tem esses problemas. Mordi a língua, paguei com o cartão de crédito e assisti, impotente, a dívida subir mais um degrau. Não era só sobre o dinheiro. Era uma mensagem clara, eu não valia o investimento. No escritório, porém, eu provava o contrário. Éramos uma equipe enxuta, 10 pessoas, no máximo, espremidos em um espaço apertado, com cadeiras descombinadas e café que nunca acabava. Coube a mim otimizar a função de busca do nosso aplicativo, um projeto que poderia definir o futuro da empresa na próxima rodada de investimentos. Ficava até a meia-noite, os olhos ardendo, ajustando algoritmos até que funcionassem como uma sinfonia. Quando finalmente acertei, o engajamento dos usuários disparou 15%. Meu chefe enviou um e-mail para a equipe. O trabalho da Samantha está nos impulsionando. Imprimi aquelas palavras, dobrei o papel com cuidado e levei para casa, imaginando que dessa vez, meu pai olharia para mim de verdade. Mas não. Durante o jantar,
Deslizei o e-mail pela mesa. Meu projeto está dando certo, disse, a voz firme. Ele deu uma olhada rápida, empurrou o papel de volta e cortou o bife com um gesto seco. Isso não é carreira, Samantha. Você precisa de algo estável, como James. Minha mãe nem se deu ao trabalho de fingir interesse. Sentada na sala rolando fotos do último passeio do James com a noiva, suspirava de admiração pela vida perfeita deles. Eu tentava compartilhar minhas pequenas vitórias, um código simplificado, um bug resolvido, mas ela apenas assentia, destrante, antes de mudar de assunto. Você viu o novo cliente do James? Perguntou certa vez, erguendo o celular para mostrar o post dele no LinkedIn. Forcei um sorriso, o peito apertado. Não pedia elogios, só um segundo de atenção. Mas até isso era demais. A indiferença deles transformava cada noite em claro no escritório em um fardo mais pesado, como se já tivessem decretado minha derrota antes mesmo da batalha começar. E o James? Ele nem precisava estar presente para me fazer sentir pequena. Bastava um comentário, uma mensagem. Certa tarde, postei sobre a última atualização do nosso aplicativo, orgulhosa do resultado. Em menos de uma hora ele respondeu, fofinho esse hobby, Sam. Quando vai arrumar um emprego de verdade? As palavras públicas queimaram como ácido. Apaguei a postagem, o rosto em chamas. Mais tarde, mandei uma mensagem perguntando por que precisava ser tão cruel. Só tô sendo realista, respondeu, com um emoji piscando. Fiquei olhando para a tela, me perguntando como meu próprio irmão podia ser tão implacável, e tão indiferente ao efeito das suas palavras. A luz dele era um holofote. Eu era só a sombra que não conseguia escapar. A pressão não era só emocional. Meu pai começou a me cobrar contas aleatórias da casa, luz, internet, como se fosse justo, já que eu ainda morava lá. Um mês me entregou uma fatura de $500 da concessionária com um tom afiado. O James nunca nos sobrecarrega assim. Paguei tirando da minha poupança já minguada, sabendo que não havia argumento que valesse. Meu orçamento era um quebra-cabeça de sacrifícios. Nenhuma roupa nova, nenhuma assinatura de streaming, só trabalho e contas. Não era vida. Era sobrevivência. O escritório, pelo menos, me mantinha sã, mesmo que fosse uma panela de pressão. Nossa startup corria contra um aplicativo concorrente, e cada dia era uma corrida contra o relógio. Me oferecia para tarefas extras, testava recursos, escrevia documentações, torcendo para garantir meu lugar se o financiamento chegasse. Meu chefe notou. Você está no comando desse novo recurso, disse, confiante. Você dá conta. Aquela confiança que minha família nunca me deu, era oxigênio. Mas os riscos eram altos. Um erro poderia custar o cliente, e minhas dívidas não me permitiam falhar. Chegava em casa exausta só para ouvir meu pai discursar sobre desperdiçar meu potencial, ou minha mãe suspirar quando eu mencionava o trabalho. Comecei a me afastar, pulava jantares em família, comia sozinha no quarto, com fones nos ouvidos, codando projetos pessoais para não perder o ritmo. Até que uma noite, ouvi meu pai conversando com um vizinho no quintal. A Samantha ainda está se encontrando, disse, a voz pingando de pena. Não é como James, ele já tem a vida resolvida. Fiquei parada no corredor, apertando o celular, o coração afundando. Eu não estava me encontrando. Estava construindo algo, colocando tudo de mim naquele trabalho. Por que eles não conseguiam enxergar? Aguentei firme, alimentando a esperança de que uma grande vitória no trabalho finalmente os faria me ver, como viam o James. Minha chance chegou quando meu chefe me escolheu para apresentar um pitch em Albuquerque. Nosso aplicativo estava à beira de algo enorme, e aquela reunião poderia fechar um acordo que salvaria a empresa. Me joguei na preparação, ajustei slides até ficarem impecáveis, decorei estatísticas, testei o código até os olhos doerem. As noites no escritório viraram rotina, o notebook zumbindo enquanto eu ensaiava respostas para cada possível objeção de um executivo. Essa é a sua oportunidade, Samantha, meu chefe disse sério. Mostre do que você é capaz. O nervosismo queimava meu estômago, mas, sob ele, havia uma faísca de excitação. Não era só uma apresentação. Era minha chance de provar, não só para o cliente, mas para eles que eu era capaz. Na noite anterior à viagem, arrumava a mala quando o telefone tocou. Era meu pai. Samantha, vamos fazer a festa de noivado do James neste final de semana, disse, direto ao ponto. Preciso que você cuide da comida e da decoração quando voltar. Segurei a mala com força, tentando manter a voz leve. Amanhã viajo para Albuquerque. É uma apresentação importante, pode ser um divisor de águas para a empresa. Ele fez uma pausa. Depois, secamente. Tudo bem, mas a festa é prioridade. O James está contando conosco. Meu coração afundou.
Quis contar como aquele pitch significava tudo, como eu havia me dedicado sem parar, mas ele já havia desligado. Em Albuquerque, entrei na sala de reuniões de paredes de vidro, diante de uma fileira de executivos em ternos impecáveis. As palmas das mãos suavam, mas comecei a apresentação com firmeza, guiando-os pelos recursos do aplicativo, métricas de crescimento, dados de usuários. As perguntas vieram rápidas, afiadas, buscando brechas. Respondi com números, demonstrei o sistema sem falhas e refutei cada dúvida com uma segurança que nem sabia que tinha. Ao final, eles se inclinaram para a frente, alguns até sorrindo. Isso é exatamente o que precisávamos, disse o executivo-chefe, assinando um contrato de $2 milhões na hora. Meu chefe sorriu, apertando meu ombro. Você arrasou, Samantha. Isso aqui pode significar um aumento. Pela primeira vez em muito tempo, me senti leve. Não era mais a filha que nunca dava certo. Era a profissional que havia conquistado algo inegável. Caminhando para fora daquela sala, permiti-me imaginar a cena em casa. Talvez meu pai fechasse a planilha, olhasse nos meus olhos e dissesse, finalmente, que estava orgulhoso. Talvez minha mãe largasse o celular, ouvisse os detalhes com atenção, crachando como se fosse um fardo indesejado. Ryan escutou sem interromper, os olhos escuros fixos nos meus enquanto eu contava como eles tinham me descartado como lixo, literalmente. Quando terminei, ele cruzou os braços, a mandíbula tensa, como se estivesse engolindo a própria raiva por mim. Isso é nojento, disse ele, baixo, como se as palavras tivessem gosto amargo. Você merece mais do que isso, Sam. O modo como ele disse meu nome sem piedade, mas com uma convicção que ninguém na minha família jamais teve, fez algo estalar dentro de mim. Não era pena. Era respeito. Algo que eu havia buscado por anos nos olhos errados. Eu não sei nem por onde começar a admitir, olhando para as planilhas abertas na minha tela, números que de repente pareciam irreais diante do caos da minha vida. Não tenho como pagar um aluguel. Não tenho nada. Ryan se endireitou, tirando o telefone do bolso. Você tem isso? Ele apontou para o meu notebook, onde o contrato de Albuquerque brilhava, assinado e selado. E tem a gente. Digitou algo rápido no celular. Minha irmã aluga um quarto no sótão da casa dela. É pequeno, mas é barato, e ela confia em mim. Vou falar com ela agora. Ryan, eu não posso. Pode, ele cortou, já afastando-se com o telefone no ouvido. Você não vai dormir em um sofá por mais uma noite. Eu observei se afastar, a gratidão e a vergonha lutando dentro de mim. Não estava acostumada a pessoas escolhendo me ajudar. Não assim. Não sem interesse. Kelly me mandou uma mensagem enquanto eu ainda processava. Encontrei um lugar no Craigslist. Quarto compartilhado, mas a menina parece legal. Quer que eu marque uma visita? Respirei fundo. 2 opções. 2 pessoas estendendo a mão quando eu mais precisava. Talvez o universo estivesse me dizendo algo, que eu não era tão descartável quanto eles tinham feito parecer. Naquela noite, no sofá de Kelly, com o peso dos últimos dias pressionando meu peito, abri o laptop e reli o e-mail do meu chefe. Samantha, o cliente de Albuquerque está impressionado. Querem expandir o projeto. Preciso de você 100% focada. Reunião segunda, 9 horas. E sim, vamos conversar sobre aquele aumento. Aquelas palavras deveriam ter me enchido de orgulho. Mas tudo que eu senti era uma raiva fria, serena. Eles tinham me jogado fora como se eu não valesse nada. Mas eu valia. E agora, pela primeira vez, ia provar isso, não para eles, mas para mim. Na manhã seguinte, vestida com a mesma roupa do dia anterior, mas com a postura ereta, entrei na reunião com o cliente. Não como a filha rejeitada. Não como a garota que chorou no carro. Como a profissional que tinha fechado um negócio de 6 dígitos sozinha. Quando meu chefe anunciou a expansão do projeto, sorri. Não um sorriso tímido, mas um que dizia, eu sou mais do que vocês jamais enxergaram. E pela primeira vez acreditei nisso. Aquela noite, enquanto o estúdio gelado ecoava com o zumbido do aquecedor defeituoso, meu telefone vibrou na mesa de plástico. Uma notificação do Zillow. Um endereço que eu conhecia tão bem quanto as cicatrizes que minha família havia deixado em mim. 472 Maplewood Drive. À venda. E pior, sob contrato. Meus dedos tremularam sobre a tela enquanto lia a descrição. Venda rápida para financiar empreendimento familiar. Proprietários motivados. Motivação. Que palavra bonita para traição. Rolei até os detalhes e lá estava em letras frias e impessoais, $750 mil. E como um golpe final, a observação do corretor. Família ansiosa para apoiar o lançamento da startup do filho. O ar escapou dos meus pulmões. Não era apenas uma casa. Era minha casa. Ou pelo menos, metade dela.
Meu nome estava no testamento do meu pai, em preto e branco, ao lado do de James, dividido igualmente entre os herdeiros. Mas eles haviam assinado os papéis. Tinham vendido. Sem me avisar. Sem sequer uma ligação de cortesia para dizer: desculpe, filha, mas seu irmão precisa do dinheiro mais do que você. Abri meu e-mail, digitei testamento na busca e lá estava, a mensagem do advogado da família, enviada há anos, confirmando o que eu já sabia. Metade daquela casa era minha. E eles a tinham roubado. Liguei para a corretora, Samantha, uma mulher que havia jantado na nossa mesa de Natal mais vezes do que eu conseguia contar. Sua voz era hesitante quando atendeu. Samantha, você sabia disso? Minha voz quebrou, mas não por fraqueza. Por fúria contida. Achei que você estivesse ciente. Seu pai assinou os documentos há 10 dias. Os compradores querem fechar rápido. Eles não me avisaram. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos doíram. Eles me cortaram. Como se eu não existisse. Um silêncio incômodo. Depois, um murmúrio. Eu sinto muito. Desculpas não deviam doer tanto. Mas doíam. Porque eram um reconhecimento de que, mais uma vez, eu era a última a saber. A última a importar. Fechei a ligação e saí do estúdio. O ar frio de Albuquerque batendo no meu rosto como um tapa. Caminhei até um café 24 horas, onde o cheiro de café queimado e o burburinho das conversas alheias eram um único antídoto para o vazio que crescia dentro de mim. Pedir um cappuccino. Sentar. Respirar. E então, discar o número que eu havia evitado por semanas. Meu pai atendeu no segundo toque. Você vendeu a casa. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Uma faca que eu cravava direto no peito dele, torcendo. É para o aplicativo do James, respondeu, como se isso explicasse tudo. Como se o sonho do meu irmão justificasse o meu apagamento. Uma oportunidade real, Samantha. Ri. Um som seco, sem humor. Oportunidade. Repeti, saboreando a ironia. Você pegou minha herança para bancar a oportunidade dele. Metade daquela casa era minha, pai. Metade. Sua voz endureceu, como sempre fazia quando eu ousava exigir o que era meu por direito. Você nunca contribuiu como James. Isso é pelo futuro da família. Eu sou sua família. As palavras saíram como um grito abafado. Ou você esqueceu? Ele ignorou. Claro que ignorou. O negócio já está feito. Não complique as coisas. E desligou. Fiquei olhando para a tela escura, o café esquentando entre minhas mãos, mas eu não sentia o calor. Só a queimação da traição. Eles não tinham apenas me expulsado. Tinham me apagado. Como se eu fosse um detalhe inconveniente, um obstáculo no caminho do sucesso de James. Tentei minha mãe. Talvez ela tivesse uma migalha de remorso. Talvez, só talvez, ela lembrasse que eu era sua filha. Por que você não me contou sobre a casa? Perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Ela suspirou, como se minha dor fosse um incômodo. James precisa disso, Samantha. Você sempre se vira. Você vendeu minha parte sem me consultar. A raiva queimava minha garganta. Eu tinha direito àquilo. Nós tomamos uma decisão, disse ela fria. Não faça disso um drama. Desliguei. Não por fraqueza. Por recusa. Recusa em ser mais uma vez reduzida a um fardo, a uma nota de rodapé na história deles. Restava James. Mandei uma mensagem. Direta. Sem rodeios. Você sabia do testamento. Por que deixou eles me tirarem? Sua resposta foi instantânea. E cruel. Meu app é mais importante que sua birra, Samantha. Supera isso. Meus dedos voaram sobre a tela. Você está roubando o que é meu. Um shrug emoji. Como se minha vida fosse uma piada. Como se meu direito fosse negociável. Joguei o telefone na mesa, o barulho seco ecoando no café quase vazio. Eles tinham planejado tudo. Vendido a casa por baixo do meu nariz, apostando que eu não teria coragem de lutar. Que eu me curvaria como sempre fizera. Mas desta vez não. Desta vez eu tinha algo que eles nunca esperaram. Provas. O e-mail do advogado. O testamento. E uma fúria que não ia se apagar com um desligar de telefone ou um emoji indiferente. A casa não era só tijolos e memória. Era justiça. E eu ia tomá-la de volta. O telefone tremeu na minha mão enquanto o eco da voz do meu pai ainda queimava nos meus ouvidos. Ajude-nos. Como se eu fosse a tábua de salvação deles. Como se eu não fosse a mesma filha que eles jogaram fora como lixo, trocando minha herança por um sonho podre de James. 44 chamadas. Não eram preocupação. Era desespero. E desespero não apaga anos de indiferença. Kelly atendeu no segundo toque, sua voz firme como sempre. Eles ligaram? Ela já sabia. Sempre soube que esse dia viria.
Contei tudo, as palavras saindo atropeladas, as ligações, a falência, o tom de direito no pedido deles. E agora? Ela perguntou sem julgamento, só esperando que eu encontrasse a resposta sozinha. Respirei fundo, olhando pela janela do meu estúdio. As luzes da cidade piscavam, indiferentes ao meu dilema. Eles não merecem minha ajuda, falei, mais para mim do que para ela. Mas, a dúvida me mordia, e se for pior do que estão falando? E se eles estiverem na rua? Kelly riu, um som seco e conhecedor. Samantha, você não é salva-vidas de narcisistas. Eles cavaram esse buraco sozinhos. Se estivessem na rua, seria por escolha, não por acidente. Ela fez uma pausa. Mas pergunte a si mesma, o que você ganha com isso? Paz? Ou mais uma faca nas costas? A resposta era óbvia, mas ainda doía. Desliguei e abri a mensagem da minha mãe novamente. Samantha, precisamos de você. Como se eu fosse uma conta a pagar, um plano B. Como se tudo que eles fizeram não tivesse peso. Digitei uma resposta, os dedos trêmulos sobre a tela. Não. Uma palavra. Um ponto final. E então apaguei o número deles. Não ia ser a rede de segurança de quem nunca segurou minhas quedas. Voltei para o notebook onde o código do nosso novo recurso brilhava na tela, imaculado, lógico. Isso era real. Isso eu controlava. Enquanto meu dedo pairava sobre o Enter, uma notificação pipocou. Ryan havia enviado uma mensagem. Uau! A atualização está incrível. Você é demônio com algoritmos. Drinks depois para comemorar? Sorri. Não pelo elogio, embora ele fosse bom, mas porque pela primeira vez a escolha era minha. Podia dizer sim. Podia dizer não. Podia fechar o laptop, calçar os tênis e correr até esgotar a raiva nas solas dos pés. Podia ir para aquele bar com Ryan e deixar o riso dele afogar os ecos do passado. Escolhi a segunda opção. Quando entrei no bar, ele já estava lá com 2 copos de uísque na mesa. Você parece que precisa disso mais do que eu, brincou, empurrando um na minha direção. Tombei um gole, sentindo o calor descer pela garganta. Meus pais ligaram, soltei, sem rodeios. Ryan não piscou. Não ofereceu conselhos vazios. Só assentiu, como se já soubesse que eu não queria soluções, só alguém para estar ali enquanto eu decidia o que fazer com a bagunça deles. E nada. Levantei o copo. Eles que se virem. Ele sorriu lento, como se estivesse orgulhoso. Isso. Exatamente isso. A música do bar envolveu a gente, alta o suficiente para abafar os pensamentos que ainda coçavam. Não era fácil. A culpa ainda arranhava sutil, como um fio solto na costura de uma ferida quase cicatrizada. Mas pela primeira vez eu a ignorei. Porque algumas coisas não têm conserto. Alguns laços, quando quebrados, não devem ser remendados. E eu estava aprendendo a costurar uma vida nova, pontada por pontada. Apertei os lábios, a voz saía tensa como um fio esticado ao limite. James falhou. E agora querem que eu o salve. Lisa bufou, batendo a xícara de café na mesa com um estalo seco. Depois do que fizeram? Você não deve um centavo a ninguém, Sam. As palavras dela ecoaram dentro de mim, como se o Dr. Ward estivesse ali, repetindo a mesma lição. Proteja sua paz. Eu havia lutado demais para reconstruir meu trabalho, meu lar, minha sanidade. Não ia deixar que o caos deles me arrastasse de volta para o buraco. Mas a curiosidade era uma faca de 2 gumes. Abri o laptop, digitei o nome da startup de James e lá estava. Uma matéria em um site de tecnologia, friamente objetiva. Plataforma revolucionária desmorona após saída em massa de investidores. O concorrente havia lançado algo semelhante 3 meses antes com mais recursos, mais marketing. O dinheiro da venda da casa, $750 mil, havia virado pó. Meus pais agora dividiam um aluguel barato, afogados em dívidas que nem a arrogância de James conseguia disfarçar. Nas redes ele postava frases vagas, amargas. Tempos difíceis, mas eu volto por cima. Uma centelha de pena tentou acender em mim. Apaguei-a antes que pegasse fogo. Eles tinham apostado no sonho dele. Tinham me cortado como peso morto. Agora colhiam o que plantaram. Ryan apareceu naquela noite, como se pressentisse a tempestade dentro de mim. Seus pais de novo? Perguntou, sentando-se ao meu lado no sofá. Mostrei a lista de chamadas, as mensagens, 44 ligações, como se eu fosse a tábua de salvação deles. Ele balançou a cabeça, os dedos se fechando sobre os meus. Você construiu algo real aqui. Não deixe eles levarem isso. Suas palavras eram âncoras, lembrando-me do chão que eu mesma havia cimentado. O Dr. Ward já me ensinara. Escolha a si mesma. A desesperação deles não era minha cruz. Eles tinham feito a cama. Agora dormiam nela. Abri o celular, o dedo pairando sobre o número da minha mãe.
Uma parte de mim ainda queria ouvir um desculpe, um reconhecimento do estrago que causaram. Mas eu conhecia aquelas vozes de cor. O por favor vazio da minha mãe, a defensiva do meu pai, sempre justificando, nunca assumindo. Não era remorso que os movia. Era sobrevivência. E eu não era mais o salva-vidas de ninguém. Selecionei o número dela. Bloqueei. Depois o do meu pai. Por último, o de James, cuja única mensagem tinha sido um seco liga pra mãe. A tela escureceu. E com ela, um peso que eu nem sabia que ainda carregava se dissolveu no ar. Lisa me escreveu mais tarde, só para confirmar nosso próximo encontro. Tá tudo bem? Acompanhado de um emoji de coração. Sorri. Pela primeira vez em anos, a resposta era sincera, sim. Minha vida, o apoio de Ryan, a lealdade de Kelly, a amizade de Lisa, era minha. Construída nas minhas regras com minhas mãos. O colapso da minha família era obra deles. Não minha. Quando tranquei o celular, uma força nova se instalou em mim, quieta mas inabalável. Não era raiva que havia fechado aquela porta. Era clareza. Eu estava livre para seguir em frente. Para viver por mim. 6 meses depois de cortar os laços, segurei as chaves de um pequeno condomínio nas Inglesol Keys, o metal frio contra a palma da mão. Cada dólar extra da promoção, cada hora a mais no trabalho, cada desistência calculada. Tudo havia valido a pena. Não era um palácio, um quarto, uma varanda minúscula, pisos que rangiam com cada passo. Mas era meu. Um espaço que eu havia conquistado sem a sombra deles, tijolo por tijolo. Kelly veio ajudar a pintar as paredes de um azul suave, enquanto ríamos das manchas de tinta no cabelo uma da outra. Ryan apareceu com móveis de brechó que havíamos caçado juntos, uma mesa de centro com arranhões, um sofá que cheirava a história. Esse lugar é você, ela disse, martelando o prego para pendurar o espelho que encontráramos por $20. E era. Pela primeira vez, o calor que sentia não vinha de fora. Vinha de dentro. Era a liberdade de ter um lar que ninguém poderia me tirar. Kelly passou a aparecer com frequência, trazendo comida tailandesa ou playlists que transformavam meu apartamento em uma festa. Ryan se tornou uma constante e jantares improvisados, maratonas de séries de ficção científica, noites inteiras conversando até o amanhecer. Você tá fazendo dar certo, ele murmurou uma noite, esparramado no meu sofá, o caderno de desenhos aberto numa ilustração da minha varanda. Encostei a cabeça no ombro dele, o coração tão cheio que doía. Lisa se juntava a nós para noites de jogos, seus trocadilhos ruins arrancando gargalhadas. Até Tom Carter, o cara quieto do Ti, começou a aparecer, sempre com biscoitos caseiros que viraram obsessão do grupo. Essas pessoas, Kelly, Ryan, Lisa, Tom, eram minha família agora. Escolhida. Genuína. Encheram meu espaço de risadas, de vida, de um pertencimento que eu nunca tivera antes. Na festa de inauguração, a varanda brilhava com luzinhas que Kelly havia pendurado, e Ryan improvisou um bar com vinho barato. Lisa levantou seu copo, os olhos brilhando. A Samantha que construiu isso do zero. O brinde ecoou, e algo dentro de mim inchar de orgulho. Meu condomínio não era perfeito, prateleiras tortas, uma pia que pingava, mas era a prova de que eu havia sobrevivido. Era o meu canto no mundo. Tom me entregou uma planta em vaso tímido, para sua varanda. Abracei-o, os olhos ardendo. Isso era felicidade. Não emprestada, não condicional. Minha. No trabalho, as coisas também floresciam. Como lead developer, eu agora guiava projetos maiores, minhas ideias moldando o futuro do aplicativo. Uma atualização que eu havia liderado impulsionou os downloads em 20%, rendendo até uma menção na newsletter da empresa. Você tá arrasando, Ryan disse, lendo por cima do meu ombro. Sorri, mas a verdadeira vitória era outra, eu havia chegado lá sem eles. Minha família nunca enxergou meu valor, mas eu não precisava mais que enxergassem. Meu time, meus amigos, minha vida, eles me viam. E isso bastava. Soube do desmoronamento deles por um conhecido, um ex-vizinho da nossa antiga rua. Meus pais agora alugavam um apartamento apertado numa região decadente de Des Moines, as economias devoradas pelo fiasco de James. Os 750 mil haviam evaporado, engolidos por um sonho que nunca decolou. James, outrora tão convicto, perderá o emprego, seu aplicativo soterrado pela concorrência. O vizinho mencionou tê-lo visto servindo café em uma lanchonete, a confiança substituída por um cansaço nos olhos. Não senti triunfo. Não havia alegria no sofrimento deles. Mas também não havia culpa. Eles tinham escolhido apostar em James. Tinham me descartado. Agora colhiam o que semearam. Meu celular permaneceu mudo. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem desde que eu os havia bloqueado. Não procurei. Não me perguntei.
As palavras do Dr. Ward ressoavam: sua paz é sua. Eu havia passado anos buscando aprovação que nunca veria. Agora, meu condomínio, meus amigos, meu trabalho, tudo isso era prova de que eu não precisava mais dela. Uma noite, Ryan e eu nos sentamos na varanda, as luzes da cidade piscando lá embaixo como estrelas caídas. Você tá em casa, ele disse, apertando minha mão. Assenti. O peso do passado havia se dissolvido. Essa vida era minha, construída do zero. E pela primeira vez, eu era livre. As mensagens começaram a inundar minha caixa de entrada, cada uma delas como um eco da minha própria jornada. Meu peito se encheu de uma gratidão que não cabia em palavras. Sarah Lee, uma universitária que havia cortado laços com a própria família tóxica, escreveu: sua história me deu coragem. Respondi com os dedos trêmulos, não por fraqueza, mas pela intensidade do que sentia. Meu coração transborda. Você é mais forte do que imagina. Compartilhar minha trajetória não era apenas alívio. Era uma tocha que eu passava adiante, iluminando caminhos que antes pareciam escuros demais para serem percorridos. Foi Lisa quem me convidou para falar em um encontro de tecnologia local. Você tem algo que essas pessoas precisam ouvir, ela disse, com aquele olhar firme que não deixava espaço para desculpas. De pé diante daquela plateia, com as luzes quentes do projetor refletindo nas faces atentas, contei como transformei a traição em combustível. Como ergui uma carreira, um lar, uma vida inteira sem o aval de quem deveria ter sido meu porto. Ninguém precisa da permissão de ninguém para brilhar, afirmei, e minha voz não tremia. Era a voz de quem já havia cruzado o fogo e saído do outro lado não apenas intacta, mas forjada em algo mais resistente. O aplauso veio como uma onda, e então ela se aproximou, uma mulher com os olhos brilhando de uma determinação recém-descoberta. Também estou começando do zero, ela disse, apertando minha mão com uma força que falava mais que palavras. Obrigada. Ao fundo, Kelly me deu um sinal de positivo, o sorriso largo demais para ser contido. Ryan, sempre ao meu lado, pressionou meu ombro e sussurrou: você é incrível. Aqueles olhares, aquele orgulho genuíno, valiam mais que qualquer aprovação que minha família jamais me negou. Agora, meus dias tinham peso, não o peso que esmaga, mas o que dá significado. No trabalho, minhas ideias moldavam o futuro do aplicativo que ajudávamos a construir, cada linha de código, cada reunião, uma prova de que eu não apenas pertencia àquele espaço, mas o transformava. Fora do escritório, a vida pulsava em detalhes que antes eu nem sonhava em ter. Jantares preparados a 4 mãos com Ryan, as piadas ruins de Lisa que nos faziam rir até doer a barriga, as discussões acaloradas com Tom sobre as últimas tendências em inteligência artificial. Meu condomínio era um refúgio, prateleiras cheias de livros que eu escolhi ler, plantas que cresciam porque eu as regava, fotos de uma vida que eu havia tecido, fio por fio, na parede de cortiça. Apreciava, acima de tudo, os silêncios. Aquele momento da manhã, com a xícara de café entre as mãos e o sol filtrando pela janela, sabendo que cada tijolo daquele lar tinha sido colocado por mim. Não era perfeito, havia dias em que o cansaço pesava, em que a dúvida coçava a nuca, mas era real. E acima de tudo, era meu. Deliberadamente eu havia deixado o passado para trás. Soube por um antigo vizinho, que meus pais ainda viviam no mesmo aluguel decadente, sobrevivendo de bicos mal pagos. James, o gênio autoproclamado, agora saltava de emprego precário em emprego precário, seus sonhos de startup enterrados sob uma montanha de dívidas. Não tinham tentado contato desde que bloqueei seus números, e eu não perdia o sono com isso. Suas escolhas, suas traições, suas apostas erradas os haviam levado até ali. Não desejava mal a eles, mas também não carregava mais suas correntes. Uma noite, enquanto o burburinho da cidade subia até a varanda como uma sinfonia distante, Ryan segurou minha mão e disse: você chegou tão longe. Assenti, sentindo o sorriso se desenhar devagar, como se meu rosto finalmente tivesse aprendido a sorrir sem esforço. Kelly apareceu com uma garrafa de vinho e histórias que nos fizeram rir até as lágrimas, e por um instante, sob aquele céu estrelado, tudo parecia exatamente como deveria ser. Antes de dormir, publiquei mais um texto no blog. A autossuficiência não é só sobreviver, é escolher a si mesmo, todos os dias. E então, para quem estivesse começando do zero, deixei a mensagem que eu mesma precisava ouvir anos atrás: sua história importa. Continue. Os comentários vieram em cascata, vozes de estranhos que, como eu, haviam encontrado uma faísca de esperança nas palavras de alguém que entendia. Fechei o laptop, o coração firme, a paz completa. Não havia mais fantasmas para assombrar esses cômodos, nenhuma sombra do passado para ofuscar o presente. Pela primeira vez, talvez pela primeira vez na vida, eu estava em casa.